Gente, nós tivemos semana passada uma excelente palestra sobre a questão da autoaceitação, envolvendo autoestima e a autoimagem, né? Feita pela Daiane. E hoje nós vamos tratar do mesmo tema, uma perspectiva um pouco mais simplista da minha parte, uma abordagem não tão técnica, mas é uma abordagem que eu aplico há muitos anos em aconselhamento pastoral e também em palestras. Esse estudo que eu vou dar hoje, ele foi desenvolvido há uns 26 anos atrás, mais ou menos, e ao longo desses anos eu tenho aplicado ele, eu modernizei ele em slides para apresentação, né? A máquina que eu estou fazendo a apresentação, ela está um pouco lenta. Vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou falar sobre autoimagem, autoestima, autoconhecimento. E a Bíblia mostra muitos personagens que lidaram com essa... Você percebe a questão da forma como a pessoa tinha, às vezes, uma autoestima muito elevada ou uma autoestima muito baixa, e há muitos exemplos clássicos disso. Um exemplo de alguém com uma autoestima problemática é o rei Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele, se você ler a história, vai acompanhando ali no livro de Samuel, a história do Saul, você vai ver que ele era um cara com grandes dificuldades quando ele olhava para si mesmo. Primeiro, ele era o homem mais alto da nação de Israel. A Bíblia diz que ele era tão alto que as pessoas mais altas da nação batiam no ombro dele. E eu acompanho adolescentes, por exemplo, que andam encurvados. Por quê? Porque são altos, mais altos da turma, eles começam a ter dificuldade com a própria altura. E, bom, Saul, ele tinha grande dificuldade. Logo no início, quando ele começa a ser apresentado ao povo de Israel como rei, Samuel manda ele esperar numa certa localidade que o Samuel ia chegar lá. Como o Samuel começou a demorar, ele achou, o povo vai achar que eu sou doido. E ele foi e fez o sacrifício, que só um sacerdote, só um profeta poderia fazer. Depois, quando Davi vai enfrentar Golias, Davi chega lá no campo de batalha, o Golias era um gigante, altíssimo, desafiando o povo de Israel, e o Saul, ele ficava onde? Ele ficava dentro da barraquinha dele, dentro da cabana, da tenda do rei. Por quê? Porque ele era o homem mais alto de Israel. O guerreiro mais alto que tinha no exército dele batia no ombro dele. Então, quando ele saísse lá para fora, as pessoas iam olhar e falar, mas é você que tem que enfrentar o Golias. E no final foi Davi, um menino que foi lá e venceu. E depois, quando o Davi começou a fazer sucesso, o Saul, ele começou a ter problema com isso, competindo, resolveu matar o Davi apenas porque o Davi estava tendo mais sucesso do que ele. Bom, nós vamos falar sobre autoestima, autoimagem, autoconhecimento, autoconceito, é a ideia que você tem de si mesmo. E eu quero te ajudar a fazer um teste inicial, ok? De autoconhecimento. Eu espero que todo mundo esteja vendo aí o que eu estou colocando. E é o seguinte, é bom que você tenha condições de anotar uma folha, alguma coisa, para você fazer a tua pontuação, ok? Eu vou colocar aqui questões, e cada questão vai ter 5 perguntas, ou 5 possibilidades. Aí você escolhe a possibilidade que te representa. Então, Emílio, se é a letra A, oi? Dá uns segundinhos para a gente pegar o papel. Ok. Pode ser? Quem quer pegar papel, fica à vontade, eu aguardo. Eu ia pedir também, que bom. Tá bom. Pode ir lá. Prontinho, já peguei. Já peguei, gente. Obrigada. Ótimo, eu vou aguardar mais alguns minutos, alguns momentos.
Pronto, vamos começar? Então é o seguinte, essa primeira questão, a pergunta é, se você pudesse nascer de novo, o que você gostaria, como você gostaria de ser? Aí, se a resposta que te representa é a A, anota a letra A, só a letra de cada questão. Então, depois nós vamos ver quantos A você tem, quantos B você anotou, quantos C, quantos D e quantos Z, ok? Então, vamos responder essa primeira. Se você pudesse nascer novamente, você gostaria de ser exatamente como você é, mais ou menos do mesmo jeito que você é? Então, se é mais ou menos, você responde B, para você mesmo, anota aí no papel. C, modificado um pouco. D, modificado bastante. Ou E, uma outra pessoa. Você gostaria de nascer totalmente diferente. Anotou a letra aí? Vamos para a próxima. Se você pudesse mudar o seu rosto, só o rosto, ok? Olho, nariz, boca, orelha, bochecha. Bom, se você pudesse mudar o seu rosto, você faria uma única mudança? Apenas o nariz, apenas a orelha? Desculpa, letra A, nenhuma mudança. Letra B, uma única mudança. Letra C, algumas mudanças. D, várias mudanças. Ou E, você mudaria tudo, você queria ter um outro rosto. Então, qual letra que te representa? Ok? Quando você anda de roupa de banho, como você se sente? A, muito à vontade. B, bem à vontade. C, mais ou menos, regular. D, mal. Ou E, muito mal. Você se sente muito mal quando anda de roupa de banho? Então, grava aí, a letra E. Depois nós vamos finalizar, ok? Uma próxima pergunta. Quando você entra numa sala de aula pela primeira vez, ou quando você chega ali, vai numa classe, em algum lugar, com pessoas que já estão lá há mais tempo, e você entra ali pela primeira vez. Normalmente, numa sala de aula, você sentaria A, na primeira fila, lá na frente de todo mundo. B, um pouco mais para trás, perto da frente. C, em qualquer lugar. D, da metade da sala, quer dizer, do meio da sala para trás. Ou E, na última fila. Qual a letra que te representa para essa pergunta? A próxima pergunta. À medida que os anos passam, como que você se sente? A, muito atraente. B, bem mais atraente. C, o mesmo. D, feio. E, muito feio. Ninguém vai saber a sua resposta, viu? Responde só aquilo que realmente você sente. Você não vai ter que mostrar isso pra gente. A maioria dos seus amigos, como eles são? Eles são muito, muito atraentes. São atraentes. C, são regulares. D, são poucos atraentes. Ou E, são feios. Como são os seus amigos? Qual a letra que corresponde à sua resposta? Uma próxima pergunta. Quando você se encontra com pessoas pela primeira vez, elas logo gostam muito de você? Ou B, gostam de você? Ou C, não se impressionam com você? D, são indiferentes a você? Quando você se encontra pela primeira vez com as pessoas e elas não gostam de você, qual a letra que te representa? A próxima pergunta. Em termos de imagem do seu corpo, você gosta de como você é? Gosta do seu gênero, do seu sexo? Ou não é como se sente? Ou letra D, não gosta de você? Ou letra E, gostaria de ser do outro sexo? O sexo diferente é o seu. Bom, você anotou as letras aí?
E agora vamos fazer uma pequena soma, ok? Usando essa tabela que eu coloquei aqui, você vai somar. Cada letra A que você marcou vale 2 pontos. Cada letra B vale 1 ponto. Se você marcou a letra C, vale 0. Não tem pontuação. A letra D é menos 1 e a letra E é menos 2. Vamos somar para ver quantos pontos você fez. Você vai somar todos os As com todos os Bs e diminuir todos os Ds e todos os Es. E quantos pontos você conseguiu fazer nessa resposta do teu pequeno teste? Esse é um teste que é só um exercício de busca do autoconhecimento, tá? Ele não tem valor de consultório, é só uma forma de mexer com o assunto. Todo mundo já tem um número aí? Ok? Todo mundo já sabe quantos pontos fez? Bom, conforme o enunciado que eu coloquei ali, se você fez entre mais 29 e mais 15, você tem um autoconceito. Autoconceito e autoimagem é a mesma coisa, nessa nomenclatura que eu uso. É um autoconceito, uma autoimagem saudável. Agora, se o seu resultado é menos 15, entre menos 15 e menos 29, é que você tem uma autorrejeição. Se é de 0 a 14 positivo, o teu autoconceito é aceitável. Se é de menos 30 a menos 40, o teu autoconceito ele é irreal. Indica uma completa rejeição de si mesmo. Agora, se é de mais 30 a mais 40, indica um autoconceito enfatuado, desequilibrado. Você tem uma autoestima elevada, fora da realidade. Isso eu posso passar depois para vocês, mas quando a gente tiver, você olhar também a palestra no YouTube, vai dar para você recapitular e até fazer o teste novamente. Ok? Bom, deixa eu explicar de uma forma simples a nomenclatura que eu uso. Muitas pessoas usam nomenclaturas diferentes para definir os conceitos do que é autoimagem, autoestima e autoconhecimento, ok? Autoimagem é o mesmo que autoconceito, na nomenclatura que eu uso. E é como eu me vejo, como você se vê. Assim como você se vê, assim você é. Provérbios 23, 7 diz exatamente isso. Assim como ele se vê, é assim que ele é. Autoimagem é aquele conceito que eu tenho de mim mesmo. Bom, a autoestima é como que eu me sinto em relação à minha autoimagem. Eu gosto ou não gosto da imagem que eu faço de mim mesmo. E autoconhecimento é um processo de busca da verdade. Então, eu me enxergo de um jeito, mas será que eu sou assim mesmo? O que a Bíblia diz sobre mim? O que Deus pensa sobre mim? Será que eu sou conforme eu me imagino? Isso é um processo chamado autoconhecimento, ok? Agora, o legal é o seguinte, a autoimagem, ela é mutável, ela não é cristalizada. Você tem uma autoimagem hoje e você pode mudar ela tanto para algo mais próximo da verdade, como para algo mais distante da verdade. E a autoestima também é mutável. Você pode gostar cada vez mais de como você se vê, mesmo que você não se veja de uma forma real. E você pode gostar cada vez menos, porque a autoestima, ela muda, ela é mutável. O autoconhecimento é um processo. Por conta disso, ele também é mutável. E graças a Deus, a gente pode buscar sempre o autoconhecimento. Agora, como é que se forma a autoimagem?
se você for fazer um desenho de si mesmo hoje, quais os parâmetros que você usa para fazer esse desenho de si mesmo? A palavra-chave aqui é informações. Quando uma criança nasce, ela é um livro em branco, ela não tem nenhuma informação e nenhum conhecimento. É claro que ela já traz dentro de si coisas da genética, coisas da historicidade do tempo intrauterino, mas, de forma geral, ela é um livro em branco. E ela começa a enxergar o mundo exterior, e aí ela começa, além de olhar para fora, eu estou sentindo sons, eu estou sentindo cheiros, tem coisas que são agradáveis, tem coisas que não são, ela começa a ter uma percepção de si mesma. E aí ela começa a achar que existe duas coisas somente, o mundo lá fora e ela. Depois, com o tempo, ela vai progredindo, vai mudando nisso, e ela começa a sentir a necessidade de entender. Ela existe, mas quem é ela? E ela começa a construir uma imagem de si mesma. E qual mecanismo ela usa para se enxergar, para construir a sua autoimagem? As informações que ela recebe do seu entorno. Então, o que o papai e a mamãe dizem, o que os irmãos dizem, mais tarde, o que na pré-escola dizem para ela. Então, todos os ambientes são fornecedores de informações para ela construir uma imagem de si mesma. Aí, ela vai ouvindo e vai escrevendo, vai se autodesenhando. E muitas vezes há choques de informações. Aquela menina que em casa era tratada como uma princesa, de repente na escola, chega lá no prezinho, chega lá no maternal, tem uma outra menina que começa a judiar dela nas palavras, a falar coisas. A gente sempre diz assim, né? O pior inimigo de uma criança é a outra criança. Às vezes o pai, querendo reafirmar para o filho coisas para fortalecê-lo, acaba dando para ele palavras que vão fazer com que ele construa na sua mente uma imagem irreal de si mesmo. Bom, na verdade, todos nós somos fornecedores de informações uns para os outros para a autoimagem nossa e dos outros. A forma como nós reagimos ao que as pessoas nos dizem, a sensibilidade que a gente pode ter maior do que outras pessoas, tudo isso vai gerar dentro de nós a seguinte questão: como é que eu entendo que eu sou? Qual é o conceito que eu faço de mim mesmo? Qual é o meu autoconceito? Qual é a minha autoimagem? E a partir do momento que eu me enxergo de tal forma, eu gosto disso, eu acho muito legal. Ou eu não gosto, eu não acho muito legal. Na verdade, eu tenho grande dificuldade de lidar comigo mesmo. E aí nós vamos ver alguns mecanismos que a gente cria para lidar consigo mesmo. Vamos fazer esse pequeno exercício aqui. Identifique frases que foram ditas para você lá na infância, na adolescência, ou até há pouco tempo atrás, que você sente que mexeram com você, que te levaram a construir uma identificação de si mesmo. Aqui eu coloquei só frases negativas, mas é claro que a gente ouve também frases boas, positivas, né? Por exemplo, você lembra de que falavam para você, você não faz nada direito? Cala a boca, seu burro ou sua burra, você só dá azar. A culpa é sempre sua. Eu não tenho tempo para você. Sua desastrada, seu desastrado. Zoiudo, zoiuda, gorda, feia, gordo, feio. Seu moleque nojento, sua guria chata, né? Burro, tonto, idiota, magricela. Poste, palito, aquele, como chama? De limpar, cotonete de limpar orelhão, né? 4 olhos, magrelo, você nunca vai ser nada na vida. O que eu fiz para te merecer? Você não tem jeito. Seu zero à esquerda.
Com você não adianta falar, né? E outras coisas, mentirosa, né? Você não é de confiança. Palavras que foram ditas podem se tornar informações com as quais nós vamos escrever a nossa própria história. Então, quando eu tenho um problema, como é que eu posso enxergar evidências desse problema? Quando a nossa autoimagem se torna um problema, a gente pode, de repente, cair na tentação de buscar mecanismos para evitar que os outros nos vejam como nós entendemos que nós somos. A gente não quer que os outros vejam como nós entendemos que somos. E eu vou listar aqui 3 tipos de mecanismos que nós usamos para fazer com que as pessoas não nos percebam. Sabe, na escola, quando um menino ficava mostrando o defeito do coleguinha, muitas vezes era para ele não ser visto. Então, mostra o defeito do coleguinha e ninguém olha para ele. Sabe aquele menino que era muito engraçado, brincalhão, que era o bobo da corte? Às vezes era um mecanismo. Vamos ver aqui 3 mecanismos que nós podemos usar, ok? Para esconder, para as pessoas não enxergarem aquilo que a gente imagina, que a gente acredita que a gente é. Um desses mecanismos são camuflagens, ok? O que são camuflagens? Deixa eu só aguardar chegar para vocês, isso. Por causa do nosso problema, nós entramos dentro de camuflagens. Nós criamos coisas que nos encobrem, que tampam, que escondem aquilo que a gente não quer que seja visto. Então, um tipo de camuflagem é incapacidade de relacionamento. Você já viu um jovem que não consegue se relacionar com as pessoas? Simplesmente porque se ele se relacionar, a pessoa vai ter a oportunidade de ver aquilo que ele não quer que seja visto. Então ele se isola, ele não se relaciona. É um tipo de camuflagem. Sempre a gente pode usar várias dessas camuflagens, vários desses mecanismos. E a dificuldade a incapacidade de se relacionar é uma delas. Uma outra é a incapacidade de produzir. Porque se eu tiver sucesso, eles vão olhar para mim. Então é melhor eu não ter sucesso. Eu não posso assumir responsabilidades. Deixa eu ficar escondido aqui. Deixa eu ficar à margem. A incapacidade de ter contentamento. Às vezes, processos depressivos, de autocomiseração, de dó de si mesmo, é uma forma de não ser visto, de ficar encolhido. Além das camuflagens, nós também usamos um outro mecanismo, que são as máscaras. As máscaras, elas nos ajudam a nos protegermos. As pessoas não vão nos ver. Porém, isso faz com que também a gente não tenha liberdade para ser a gente mesmo. Tem máscaras de hostilidade, ok? Essas máscaras de hostilidade, eu classifico 2 tipos. Um que a gente usa máscara de hostilidade em relação às outras pessoas. Então, eu ponho uma máscara, não sou eu, porque eu não quero que ninguém me veja, eu não gosto de quem eu sou, de como eu enxergo o que eu sou, e aí eu ponho uma máscara. Por exemplo, eu não aceito crítica. Sabe alguém que não aceita crítica de forma alguma? Não aceita a opinião de outra pessoa? Pode ser uma máscara que está usando simplesmente para se esconder. Ou que fica exigindo dos outros perfeição, exigindo atenção. É um espectro muito grande, mas por causa do tempo que a gente tem aqui, não vou ficar delineando muito grande. Mas uma pessoa que exige que os outros sejam perfeitos,
ou que deem toda a atenção para ela, ok? É uma pessoa que pode estar usando uma máscara. Ou, quando é traído, quando é magoado por alguém, sabe, tem uma reação muito além do que seria o normal. Sabe aquela pessoa também que rejeita todo tipo de autoridade? Pode ser uma máscara de hostilidade contra os outros, para se esconder. Agora, as máscaras de hostilidade não é só contra os outros, é contra a gente também, em relação a nós, né? Por exemplo, eu posso usar uma máscara onde eu fico extremamente desconcertado quando eu cometo um erro. Tem muito adolescente que é assim. Errou, fica totalmente desconcertado. Um adolescente que teve um pai muito exigente pode desenvolver uma hipersensibilidade e, para esconder o seu fracasso, que ele acha que ele tem, ele se sente destruído quando comete um erro. Mas isso pode ser, dentre outras coisas, pode ser um tipo de máscara. E também uma outra máscara que a gente usa em relação a nós mesmos é não aceitar que erramos. Nós não admitimos que fomos nós que erramos. A gente coloca a culpa sempre no outro. Tem também a máscara de cinismo. O que é máscara de cinismo? É quando nós colocamos dúvidas sobre o procedimento dos outros. A gente quer encobrir aquilo que a gente não gosta em nós, e por isso a gente tenta jogar em cima das pessoas, coloca uma desconfiança em relação à motivação do outro. No final das contas, isso pode simplesmente não passar de uma máscara. E nós também podemos usar a máscara de superioridade, inferioridade ou sofisticação, que são um desejo de controlar os outros, porque nós somos superior, ou a gente se sente tão inferior que precisa caminhar sempre com pessoas que têm proeminência, a gente precisa estar sempre do lado daquelas pessoas mais carismáticas. A gente pode ter dificuldade de receber elogios, a gente pode ter uma autocrítica muito exacerbada, a gente pode colocar em nós mesmos rótulos negativos, exageros no falar. Esse tipo de máscara também pode levar a gente a querer impressionar sempre os outros, ser o cara que sabe contar piada, ser o cara a menina que se veste muito bem, que sabe se maquiar, que é blogueira e por aí vai, ou pode ser o caso da gente se isolar. Quer dizer, são todas as máscaras que a gente pode usar. Além das máscaras e das camuflagens, nós também podemos usar um terceiro tipo de mecanismo para que os outros não nos vejam. Não vejam aquilo que a gente não gosta de nós mesmos, que são as fugas. Para não encarar a realidade, quer dizer, a realidade que a gente acha que é a nossa realidade, a gente entende que é melhor fugir, ok? Para que essa inconformidade não seja vista. É uma sensação muito ruim. Então, a gente prefere fugir, ok? Bom, uma forma de fuga é alimentação excessiva, que pode até gerar outros distúrbios, ou até a rejeição de alimento. Muitas vezes, pessoas que têm bulimia, anorexia, pode ter o fundamento ou a cura numa melhor compreensão de si mesmo, um autoconceito mais equilibrado e uma autoestima mais agradável de se viver com ela. Lazer desequilibrado, gente, é excesso de game, excesso de academia, tudo isso pode ser uma forma de fuga, um mergulho em livros, ok? Ou até drogas, todo tipo de consumo excessivo, de coisas que fazem com que a gente não esteja vivenciando a realidade, né? Bebida alcoólica, vários tipos de coisa, aventura romântica, quando você começa a querer direto, tá com um, tá com outro, e tá com outra, tá com... E tudo isso pode ser fuga.
uma forma de você esconder a angústia que você tem, porque você não gosta do que você vê quando você olha para si mesmo. Viver do passado, viver só em fantasias, sabe? Sabe aquela pessoa que dorme e não precisava dormir tanto? Muitas vezes pode ser uma angústia que leva a isso. Viver mentiras excessivamente são formas de fugir. Bom, mas qual que é a realidade sobre a autoimagem? Como é que eu posso começar a pensar melhor sobre quem eu sou, independente de tudo o que eu já construí de mim mesmo até hoje? Você pode ter agora uma idade adulta, até um pouco avançada, e você não ter uma autoimagem equilibrada, e você não ter uma autoestima boa, você não gosta do que você vê, e você passou a vida inteira usando artifícios para que os outros não te enxergassem. Mas qual que é a realidade sobre você? Primeira coisa, o que os outros dizem nem sempre é verdade. Várias coisas que te disseram simplesmente não era verdade, não configurava aquilo que você era. Uma outra coisa é que nem sempre a gente entende o que o outro quis realmente dizer. Olha, há um erro de comunicação. Muitos pais, querendo que o filho estude de verdade, certo? Simplesmente dizem para a criança, deixa de ser preguiçoso, vai estudar. E a criança pode registrar, alguma criança, não todas, eu sou preguiçoso. Eu sempre estabeleci com as minhas filhas que a gente tinha que dizer assim, você é tão estudiosa, por que você está agindo nesse momento como se você fosse uma coisa que você não é, com preguiça? Você não é preguiçosa, você é estudiosa. Aí você estabelece um pressuposto proativo na criança. Mas muitos pais fizeram diferentes. Ou muitos pais disseram uma coisa e a criança entendeu outra. Não só acontece isso na infância, mas na adolescência, até na vida adulta. Quantas mulheres tiveram sua autoestima, sua autoimagem, seu autoconceito destruído em relacionamentos perniciosos? E os nossos sentimentos podem nos levar, no efeito cascata, a cada vez mais diminuir o nosso autoconceito. Simplesmente, você já não gosta do que você enxerga em si mesmo. E o fato de você não gostar vai retroagir, fazendo com que cada vez você tenha mais dificuldade. Uma consciência hipersensível, a gente uma outra hora pode estudar sobre consciência, vai fazer com que a gente não aceite erros. O meu pai dizia assim para mim, se você fizer tudo certo, tá tudo bem. Um mineiro de quase 2 metros de altura, enorme, falando isso para um adolescentezinho. Se você fizer tudo certo, tá tudo bem. Mas se você fizer alguma coisa errada, sou eu e a polícia contra você. Eu entendia que eu só tinha valor quando eu fazia tudo certo. E muita gente vive debaixo dessa tirania do perfeccionismo. Uma outra coisa é que todo mundo erra. Não tem como você querer construir uma autoimagem e uma autoestima sob a base de fazer tudo certo. Você vai errar. E porque você vai errar, você precisa construir uma autoimagem de si mesmo dentro de uma normalidade. Todo mundo erra. Eu também vou errar. E o fato de que você errou não pode te levar a destruir-se, a destruir a sua autoestima. Agora, o que a Bíblia diz sobre autoimagem? Bom, o que Deus pensa ao nosso respeito é fundamental. Por quê? Porque é Ele quem nos criou, Ele quem nos forjou, Ele quem fez cada parte do nosso corpo. O Salmo 139 é um clássico para se falar de autoimagem, autoestima, autoconceito, autoaceitação.
Eu te louvo, ó Deus, visto que me fizeste de modo assombrosamente maravilhoso. Deus não te fez de uma forma bonita. Ele te fez de uma forma assombrosamente bonita. Fantasticamente bonita. Nesse sentido, eu preciso dizer o seguinte: quem tem um relacionamento saudável com Cristo e um relacionamento vivo e cotidiano com a palavra, tem sempre uma cura muito maior sobre si mesmo, assim, seu autoconhecimento, do que quem não tem um relacionamento com a palavra de Deus e um relacionamento com Cristo. Então, a Bíblia, ela é um agente tremendo para nós termos uma boa autoimagem, uma boa autoestima e um bom autoconhecimento de si mesmo. Parte do pressuposto de que ninguém é perfeito. Eu posso aceitar minhas limitações, eu posso aceitar meus erros, eu posso aceitar meus fracassos. Você sabe por que é que os anjos caídos, diabo e seus demônios, perderam a sua condição de pureza lá no céu? Não foi porque o diabo, em um momento, quis ser igual a Deus. Isso não existe. Isso é coisa de quem não conhece a Bíblia. O diabo sabe quem é Deus. Os querubins lá de Isaías capítulo 6, eles não conseguem resistir à glória de Deus. Eles tampam o corpo, eles tampam o rosto. O diabo nunca quis ser igual a Deus. O problema do diabo lá no céu foi que ele, em determinado momento, e junto com ele 1/3 do céu, entrou nesse engodo. Eles decidiram fazer as coisas do jeito deles. Não quiseram mais fazer as coisas do jeito de Deus. Decidiram fazer do jeito deles. E não é o mesmo que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden? Como é que o homem primordial, Adão e Eva, perderam sua condição de pureza, deixaram o pecado entrar na sua vida, quando eles decidiram fazer as coisas do seu próprio jeito, abandonar o jeito de Deus fazer. E isso se reflete hoje na minha e na sua vida. A única coisa hoje que me afasta de Deus, que te afasta de Deus, é essa rebeldia, quando eu e você dizemos assim: eu prefiro fazer do meu jeito, eu não quero fazer do jeito de Deus. Não há nada em você, não há nada em você que te afasta de Deus, a não ser essa questão do pecado original de Adão e do nosso pecado, o seu pecado, de decidir: eu vou fazer as coisas do meu jeito. Então você pode ter uma construção muito saudável de si mesmo. Tudo que há em mim, Deus criou, e criou de uma forma tremenda. Ele nos criou com uma qualidade tão grande que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. E não é uma imagem fisiológica, é uma imagem de qualidade, como ser, a capacidade de tomar decisões, capacidade de fazer escolhas. E Deus gostou tanto que quando ele criou, você vê lá no livro de Gênesis, quando ele cria a terra, ele fala: ficou bom. Quando cria as plantas, o mundo vegetal, ele diz: ficou bom. Quando cria os animais, ele diz: ficou bom. Tudo que ele criava, ficou bom, eu gostei. Mas quando ele criou o homem, ele diz: ficou muito bom. Então, a nossa autoimagem, pelo conteúdo bíblico, parte do pressuposto de que nós somos uma semente boa, um material excelente. Só que isso que nós somos sofreu o efeito do pecado. Então, hoje, a pessoa que... Você pega um bebezinho, coisa linda, amada pela mãe, de repente passam-se 20, 30 anos, é um bandido, é um facínora, é um mau caráter,
efeito do pecado nos destrói. Mas, em essência, eu não preciso ter problema com minha autoestima. Eu não preciso achar que eu sou o bambambam, porque eu não sou. E não preciso achar que eu sou a bactéria no cocô do cavalo do bandido, porque eu também não sou. Mas o pecado traz problema para mim. Então, eu posso equilibrar o meu autoconhecimento sabendo isso. Mas, por outro lado, eu posso também construir o meu autoconceito, a minha autoimagem, a partir do seguinte pressuposto: em Cristo, eu sou uma nova criatura. E a palavra cristão significa um pequeno Cristo. Então eu posso alcançar excelências, eu posso alcançar crescimentos, melhoras e tantas outras coisas, mas por causa da minha vida nova através de Cristo. E eu tenho tanto valor, você tem tanto valor, você pode ter uma autoestima tão equilibrada de si mesmo, porque se você fosse a única pessoa, se eu fosse a única pessoa sobre a face da terra, Jesus teria vindo morrer na cruz por mim e por você. E nós somos tão pervertidos pelo pecado que se fosse só você ali, se fosse só eu, possivelmente nós seríamos os que receberiam a cura e também seríamos talvez o carrasco. Deus te trata individualmente, você tem um valor. Deus também quer te usar, quer que você seja um instrumento na mão dele. Olha como você pode trabalhar o seu autoconhecimento. Você acha que Deus vai pegar e pegar na mão dele uma ferramenta que não tem um valor tremendo? Você acha que o Espírito Santo vai entrar dentro de você para te tornar um santuário se você não pode ter uma autoestima boa de si mesmo, equilibrada? Pare de acreditar naquelas mentiras que te disseram. Deus trabalha, Deus usa e Deus cuida. Deus cuida de você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus te ajude a varrer da sua mente, do seu coração, num processo de libertação, de cura, todas as mentiras que você acreditou, que você entendeu que estavam falando. Essa imagem que você desenhou de si mesmo, que você usa quando você pensa em você mesmo, que isso seja curado. Porque, olha, Deus quer sempre, e de novo, nos levar a uma excelência. Eu gosto muito quando eu chamo o nosso Deus de o Deus dos novos começos. O filho que foi lá, gastou tudo, se perdeu, quando voltou, o pai o acolheu, o filho pródigo, o pai o acolheu. Ele voltou a ter a herança, ele voltou a ter a qualificação de filho, status de filho. Por quê? O nosso Deus é um Deus dos novos começos. Aquele mesmo Pedro que negou a Cristo 3 vezes foi restaurado por Cristo. O nosso Deus é o Deus dos novos começos. E eu te convido a ter um novo começo, não só no seu relacionamento com Deus, mas no seu relacionamento consigo mesmo. Agora, quando é que uma autoimagem, quer dizer, o autoconceito que você tem de si mesmo, é saudável? Quando? Lembrando, autoimagem, nós usamos a palavra auto, do grego autos, que é um pronome de si mesmo. Então, é a imagem que você tem de si mesmo. Não é a mesma coisa que a palavra alto com L, A-L-T-O, que aí você está falando de altura. Então, é possível alguém ter uma autoimagem e é possível alguém ter uma autoimagem, uma baixa autoimagem. O autoconceito, a autoimagem, se é negativa, não é boa. Não é saudável. E o autoconceito, a autoimagem, quando é exacerbada, é grande demais, a pessoa é si, também não é boa. Não é saudável. Tem que ser uma coisa equilibrada, onde você enxerga a verdade sobre si mesmo
E aí a autoestima quer dizer aquilo que você sente quando você olha para você mesmo lhe é agradável. Você não acha que você é sissi, mas também você não acha que você é um lixo. Eu gosto, ao ponto de eu ser capaz. Eu te louvo, ó Deus, visto que de modo assombrosamente o Senhor me fez. Então você quer ver se você tem uma autoimagem saudável? Pense assim, se você é capaz e como você se sente quando você recita esse versículo. Você é capaz, você se sente bem quando você recita esse versículo? Deus, eu te louvo, porque o Senhor me fez de um modo assombroso e eu gosto, Deus, do jeito que o Senhor me fez. Olha, eu agradeço o Senhor pelo meu nariz, pelos meus olhos, pela minha boca, pela minha orelha, pelo meu cabelo, por tudo. Tá tudo bom, Deus, tá tudo jóia. A vida vai passando, eu vou ficando mais velho, mas tá bom. Obrigado, Deus. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. O Senhor não faz nada que não seja bonito. O Senhor me fez. Obrigado, Senhor. Bom, Romanos, capítulo 12, versículo 3, é uma das passagens da Bíblia para esse equilíbrio. Diz assim: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, de acordo com a medida da fé que Deus deu a cada um. Então, eu quero falar isso agora na segunda pessoa do singular, só que ao invés de usar o tu, eu vou usar o você. Você não deve pensar de si mesmo além do que convém. Antes, você deve pensar sobre si mesmo com moderação e com uma boa medida de fé, porque Deus te deu isso. Fé para acreditar que Ele te fez com muito amor e você pode amar a si mesma, pode amar a si mesmo, sabendo que tudo que Deus faz é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito desce lá do alto do nosso Pai das luzes, em quem não há variação nem sombra de mudança. O irmão de Jesus Cristo, Tiago, nos diz isso. Você um dia vai voltar para Deus, o Espírito volta para Deus, que o concedeu. Porque você foi criado por Deus de forma tremenda, de forma maravilhosa. Eu posso dizer hoje, com 58 anos de idade, que eu não vejo a hora de deixar o meu corpo terreno e virar espírito para ver se essa barriga desaparece. Mas enquanto eu estou aqui, eu vou me amar, eu vou me curtir, eu vou me aceitar, meus erros, meus defeitos. Por quê? Todo mundo erra. Então, autoconhecimento é um processo onde nós caminhamos para descobrir a verdade sobre nós. Muito do que te disseram não é verdade. Ou você não entendeu o que a pessoa estava falando, mas você entendeu de tal forma que fez você construir uma imagem de si mesmo. Seja lá no teu lar, seja na escola, seja no trabalho, seja dentro do casamento. Destruíram, te ajudaram a acreditar coisas ruins sobre você. O autoconhecimento é um processo onde você vai enxergar a verdade sobre si mesmo e sobre si mesmo. E processo é assim, deixa eu te explicar. Você tem aqui o ponto A e você tem aqui o ponto B. Se você dá um salto do ponto A para o ponto B, isso não é processo. Isso é algo que aconteceu pontilharmente. Agora, processo é quando você demora alguns quilômetros andando numa estrada do ponto A até o ponto B. Isso é processo. Então é algo que você vai poder fazer, trabalhando em si mesmo, pedindo o Espírito Santo para te ajudar, buscando aconselhamento,
buscando orientação e informações que possam trazer para você um conhecimento melhor, mais rico de si mesmo e de si mesma. Essa palavra seja rica para você, seja enriquecedora, mas desafiadora. Não estacione, não fique onde você está. Avance para uma situação de alegria com o que Deus te deu. A Bíblia diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Pode ser que você, há muito tempo, não consegue se alegrar de verdade. E quando você se alegra na frente dos outros, mas não passa de uma máscara, de uma camuflagem ou de uma fuga. Dentro de você mesmo, a alegria faltou. Mas pelo poder do nome que há em Cristo Jesus, eu peço que se cumpra na sua vida a palavra de Deus que diz que assim como o sol nasce de manhã, na sua vida, venha raiar um novo dia, até se tornar dia perfeito. E essa noite, essa escuridão, fique totalmente para trás. Que haja mais cor na sua vida. Que esse cinza vá embora. Em nome de Jesus.